Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos novamente ao curso de Ruby on Rails 6 como API. Meu nome é Paulo Melo e nesse vídeo a gente vai ver um pouquinho sobre a estrutura do projeto. Para esse vídeo eu vou continuar usando o projeto MVC que foi feito nos vídeos de instalação nos vários sistemas operacionais. A minha escolha por ainda manter esse MVC, apesar do nosso curso ser um curso de API, é porque ele tem mais arquivos e pastas. Então é interessante que você saiba conceitualmente o que significa cada um deles. E quando a gente for para a API, como ele vai ter menos arquivos e pastas, pelo menos a explicação já foi feita de uma forma mais abrangente. Para quem ainda não baixou esse projeto localmente, então eu vou passar na descrição aqui qual o caminho dele. E aqui mais embaixo a gente tem as opções de configuração para ele poder rodar localmente. Então vamos lá. Pessoal, de antemão eu já vou pedindo desculpas porque eu já faz um tempo que eu não trabalho com Ruby on Rails como MVC, e sim apenas como API. E independente disso, não são todos os arquivos que eu conheço, que eu sei o que eles fazem. Mas acho que para você desenvolver, o importante é você saber os arquivos mais importantes que vão afetar para o seu desenvolvimento conseguir ser realizado com sucesso. Então eu vou dar uma passada geral. Se sei, digo que sei. Se não sei, digo que não sei. Então, essa aqui é a estrutura do nosso projeto. Ele tem aqui pastas e arquivos. Então aqui na raiz tem alguns arquivos aqui iniciais. Browser slist.rc, não sei o que é. Git Attributes, a princípio também eu não sei o que é, mas se for o caso, aqui dentro desse arquivo ele já está dizendo aqui um link, caso você queira saber mais detalhes. Nunca precisei desse arquivo aqui. O gitignore é um arquivo, ele é importante, porque a gente, quando vai desenvolver, a gente vai usar um gerenciador de versão. Então a cada passo que nós vamos dando no projeto, a gente vai salvando eles, que para o Git é chamado de commit. Só que existem alguns arquivos e pastas que a gente não quer que esteja no controle de versão. Como, por exemplo, um arquivo sensível de senhas, por exemplo. A gente também não quer, quando a gente baixa todos os módulos de Node Modules, que ele esteja no controle de versão. Por quê? Porque quando você inicia um projeto, você vai lá no GitHub, faz um clone dele, ou seja, uma cópia. Você vai rodar um comando lá, yarn install. Então ele vai baixar da internet todos os pacotes, as bibliotecas necessárias. Então não há necessidade da gente ter essas bibliotecas no nosso controle de versão. Então o gitignore ele serve para isso, para você dizer o que você não quer que seja salvo no controle de versão. Então no caso deste projeto, que ele foi feito usando o padrão, o banco de dados SQLite 3, ele já informa aqui que é para ignorar dentro da pasta DB tudo que tiver extensão SQLite 3. Aqui no nosso arquivo DB, ele tem um arquivo lá chamado development.sqlite3 e tem também o test.sqlite3. Esse daqui é como se fosse o banco de dados. O SQLite ele salva nesse arquivo. E não faz sentido você salvar isso, porque o seu projeto lá no GitHub, amanhã alguém vai baixar ele para poder testar, pegar uma ideia bacana, e já ter o banco de dados com dados preenchidos de outra pessoa não é algo bacana. Então é uma forma aqui que ele já faz essa exclusão. E aí por diante, tá? Aqui mais embaixo
a gente tem por exemplo, o master key. Esse arquivo master key também não tem que estar no controle de versão, porque ele tem a chave para descriptar um arquivo de credenciais. E por aí vai. Aqui, por exemplo, o Node Modules aqui também está sendo, que eu acabei de falar, e aí por diante. Então, o arquivo gitignore, a importância dele é essa, você poder excluir o que você não quer que entre no controle de versão. E se a gente olhar na nossa estrutura, o Visual Studio Code, e acredito que outras ideias também, ele já deixa numa cor um pouquinho mais acinzentada quando ou uma pasta ou um arquivo ele está no gitignore. Da mesma forma aqui no DB, perceba que o development e o test eles estão também numa cor diferente dos outros arquivos. Ruby Version. Quando a gente cria um projeto Ruby on Rails, ele salva esse arquivo aqui, que é um arquivo que diz qual a versão que você está rodando. No caso, a versão nossa aqui atual é a 2.7.2. Eu vou abrir o terminal aqui. Como exemplo, no meu caso aqui, eu estou usando o RBenv. Então, o RBenv ele usa esse arquivo aqui para saber qual a versão que está sendo usada. Então, por exemplo, se eu rodar RBenv versions, ele vai dizer que eu tenho todas essas versões aqui na minha máquina. E aqui ele está com asterisco, que é o 2.7.2, que ele está setado nesse arquivo Ruby Version, que eu estou explicando ele agora. Então, ele serve para isso. Eu poderia ter, de forma global, a versão 2.7.1. Só que, quando eu entrar dentro de um projeto que tem esse arquivo, por exemplo, Ruby Version, ele vai dizer exatamente a versão que eu estou usando. E essa versão aqui vai ter que bater com a versão que está dentro do Gemfire, que a gente vai ver daqui a pouquinho. Esse Babel Config, ele tem a ver mais com Node, que é a parte de view, de plugins, tem a ver com CSS. Esse aqui realmente eu não conheço, mas eu acredito que ele seja para isso. Esse Config RU também não precisei mexer nele em nenhum projeto que eu trabalhei. Também não sei muito detalhes. O Gemfile. O Gemfile é um arquivo importantíssimo, porque é o arquivo em que a gente fornece informações de quais gens a gente está usando. No Ruby on Rails a gente não usa o nome biblioteca, e sim gens. E aqui ele está falando primeiro, né, informação que as fontes estão lá para ele baixar as fontes do rubygens.org. E também ele vai poder baixar do GitHub. Então, muitas gens que nós usamos, inclusive o Ruby on Rails, o framework Ruby on Rails, ele está no GitHub. Então, aqui ele dá essas informações de onde ele vai buscar as gens. E aqui, novamente, ele informa a versão do Ruby que está sendo usada, que no nosso caso é a 2.7.2. E aqui, descendo um pouco mais, começa qual a versão do Rails, o Puma, que é o servidor local, o servidor tanto local quanto a gente roda faz o deploy em produção, ele usa esse servidorzinho que é para responder as suas chamadas e dar as direções corretas. Então tem todas as gens aqui, e também existem grupos, né, que são gens que são usadas apenas em determinados grupos. No caso aqui, o Rails é usado para tudo: desenvolvimento, teste e produção. Só que a gente tem aqui, no nosso caso, em desenvolvimento e teste, eu vou usar o SQLite 3. Já em produção, aqui nessa linha aqui, eu coloquei uma gen chamada PG, que é a gen do banco de dados Postgres.
e aqui ele vai usar no grupo produção. Então, se for uma linha apenas, ou você pode usar dessa forma aqui, ou quando tem mais de uma, se agrupar para ficar mais fácil. Então você pode ter genes de vários grupos ou apenas de um grupo, dependendo do caso. Então o GenFile serve para isso. E depois que a gente clona um projeto, vai iniciar ele, a gente dá um bundle install e ele vai baixar tudo para nós. O genfile.lock, o objetivo dele é dizer especificamente qual versão que foi que a gente baixou. Deixa eu voltar aqui no GenFile para explicar um pouquinho. Nesse caso aqui, vamos imaginar aqui esse Web Console. Ele está dizendo que é para usar essa gen numa versão maior ou igual a 4.1.0. Imagina que amanhã sai a versão 4.1.5. Então, se a gente pedir para instalar, o genfile lock ele vai armazenar aquela versão que a gente está usando. Então aqui, por exemplo, ó, quando tem essa setinha aqui com 2.0, é que ele vai trazer sempre as versões de correção. Então o genfile lock vai armazenar exatamente a versão que foi usada naquele momento que você rodou o bundle install. Então eu vou entrar aqui nele, vou pegar o Web Console como exemplo, vou pesquisar aqui Web Console. Então aqui ele está dizendo que é o Web Console 4.1.0. Se eu descer um pouco mais, ele dá uma outra informação. Então, na verdade, ele grava exatamente a versão que nós estamos usando. E também é interessante saber isso daqui, ó. O Web Console, por exemplo, quando ele coloca aninhado aqui, né, abaixo dele, ele está dizendo quais são as dependências para ele funcionar. Então ele vai precisar do Action View, Active Model, Bindex e por aí vai. Então essa estrutura aqui que é feita é mais para isso, para dizer exatamente a versão que existe, que a gente baixou, porque quando a gente jogar, por exemplo, para produção, se esse arquivo estiver presente, então ele vai usar exatamente as versões que estão aqui, mesmo que aconteça de ter uma versão mais nova de repente no site de quem fez a gen. O arquivo package.json ele é um similar ao genfile. O genfile é para gens e o package.json é para os módulos Node que estão sendo usados. Então dentro dele você tem aqui, por exemplo, as dependências do que ele está usando, e tem aqui também dev dependências, que são as dependências apenas quando a gente está em desenvolvimento, rodando localmente. E então é o mesmo sentido, você tem aqui as versões, e quando você pede para baixar, ele usa o yarn, você dá um yarn install, ele vai baixar tudo para a pasta Node Modules. Então aqui é a mesma coisa, na verdade ele está usando aqui 5 dependências, mas você vai ver aqui tem um monte. É por causa disso também. Cada dependência que você usa, ele vai ter outras. Então aqui ó, o Rails, aí dentro dele lá tem o Action Cable. Se a gente entrar nele, dentro dele vai ter um outro package.json. E aí quando a gente entra dentro dele, aqui ele está dizendo ó, quais as dependências que ele tem. Então ele tem um monte de dependências. E cada um deles tem outras dependências. Então isso aqui vira uma árvore. Então esse Node Modules, a gente não precisa que ele seja salvo no controle de versão. Por isso que ele está lá no arquivo git ignore. E da mesma forma com o genfile lock, como a gente está usando o yarn, ele vai salvar no yarn.lock a versão exata que foi usada no momento que a gente rodou o comando em yarn install. Esse arquivo aqui, post.css,
acredito eu, né, é para trabalhar com CSS, algum pré-processador que esteja usando aqui, mas eu não conheço. O Procfile foi um arquivo que nós criamos para fazer o deploy no Heroku. Então aqui eu fiz duas instruções, que é para rodar o Rails DB Migrate, porque a gente pode sempre estar criando tabela nova, uma coluna em uma tabela existente. Então, para eu não ter que entrar lá no console do Heroku a cada deploy que eu fizer e rodar esse comando, eu já faço com que ele já rode automaticamente. E na opção web é para ele subir o servidor que vai responder ao URL que a gente for digitar. O Makefile ele serve para você fazer tarefas. Então, se tem alguma tarefa que você precisa ser feita em arquivos, ou fazer alguma preparação, então, como ele diz aqui, você salvaria lá na pasta lib tasks. Então, tem uma pasta lib aqui, tasks. Você salvaria aqui e aí você rodaria o comando rake, o nome do arquivo, e aí ele faria alguma tarefa que seja necessária para o seu projeto. O arquivo readme.md é o arquivo que é exibido quando a gente está mostrando lá no GitHub. Então é a porta de entrada, é o cartão de visitas do seu repositório. E por isso que é bem bacana que você coloque uma informação para que quem está chegando saiba do que é o projeto, o que ele faz e como que a pessoa poderia fazer para rodar na máquina dela. Então são essas informações que ficam aqui embaixo. É usado a extensão .md, que é Markdown, que aí você, por exemplo, um tralha aqui seria o header 1, que é o header maior. Aqui, por exemplo, eu usei aqui o header 2, o header 3, então ele vai fazendo sempre o título do tamanho maior, tamanho 2, tamanho 3 e aí por diante, além de outros comandos existentes. Bom, já que eu passei pela estrutura aqui inicial de arquivos na raiz, agora vamos para as pastas. A pasta principal para quando a gente está desenvolvendo é a pasta pp. A gente vai trabalhar mais dentro dela. A pasta pp ela tem outras subpastas. Então aqui ela tem a pasta de assets, e nessa pasta de assets é onde você vai salvar os seus CSS, imagens, e aqui também tem um arquivo de configuração, que aqui é um manifesto. Então, para quem está usando o padrão MVC, então essa pasta assets vai ser bem usada. Já a pasta chamada channels, o Rails já tem agora incorporado o que ele chama de Action Cable. Action Cable no caso, você quer usar um WebSocket para fazer, por exemplo, um chat. Então, você vai numa tela lá e digita olá, e na outra já vai ter a resposta ao mesmo tempo. Então, esse channel aqui serviria se você for usar um projeto que precisa disso, de uma resposta imediata. O controller, quando a gente fala MVC, o C é de controller. Então, o nosso controller ele fica nesta pasta. E aqui eu tenho um site que eu encontrei, que foi feita uma animação aqui, que ela é o resumo de como acontece no padrão MVC. Então, a gente está aqui no browser, com a nossa página aberta, e a gente acessa lá a lista de heróis. Quando a gente faz esse acesso, primeiro ele vai no arquivo de rota do Ruby on Rails, que eu vou mostrar, e aí ele vai identificar, você foi no index. Então ele vai lá no controle específico, que no nosso caso é de Heroes. Ele vai chamar o nosso model. O model eu estou querendo uma lista de heróis, então o model é um model de hero. E aí ele vai lá no banco de dados, trazer todos os heróis,
volta para o model retorna para o controle envia para a view, então ele vai montar toda aquela estrutura da tabela, das colunas e dos registros e vai voltar para o browser. Então o processo é esse daqui, então por isso que é chamado de MVC. Então aqui em controle é onde a gente coloca essas informações. Então o controle tem uma pasta chamada concerns. Então se tiver algum módulo que você queira ser reutilizado entre controllers, então o concerns seria o lugar para você colocar esses arquivos. O application controller, ele é o controller base. Então o Heroes controller, por exemplo, ele herda tudo que tiver do application controller. E o application controller, da mesma forma, ele está herdando do action controller base, que faz parte do framework do Ruby on Rails. Então aqui a gente está vendo que o application controller está vazio. Se eu tivesse alguns métodos que fossem necessários serem usados em todos os meus controles, então eu poderia colocar aqui. Quando eu abro, por exemplo, o Heroes Controller, perceba que ele aqui, com essa setinha, né, no sinal de menor, significa que o Heroes Controller é filho do Application Controller que a gente acabou de mostrar. Então, dentro do controller, é onde a gente vai ter todas as... Aqui é chamado de, em vez de método, é chamado de actions no Ruby on Rails. Então, por exemplo, eu falei do index, né, que é a listagem de heróis. Então aqui tem um método chamado index e aqui ele tem uma variável que ele chamou de heroes, que vai receber o hero.all. Esse hero.all o hero é o model. Então vou mostrar agora o model. Deixar esse arquivo aberto. Dentro do model é a mesma coisa. Tem também uma pasta concerns, que seria se você tem alguma coisa específica que pode ser usada em um ou mais modules, então você deixaria aqui. Ele tem um application record, que é uma classe raiz de todos os modules, que ela está herdando Active Record Base. E aqui eu tenho a minha classe Hero, que ela era do Application Record que foi mostrado agora há pouco. Então, você vê que essa classe ela não tem nada escrito, mas ela já está herdando do Application Record, que está herdando do Active Record Base. Então, aqui no controller, a gente está indo no Hero, que é o nosso model, e um método que o Ruby on Rails fornece, que é o .all, que ele vai trazer tudo. Então ele vai vir aqui nesse Hero, vai trazer tudo, mas ele vai dar tudo que já está incorporado no framework. E depois disso, a gente vai para a View. No caso nosso, a gente tem dentro de Views uma pastinha Heroes, que é o que a gente vai mostrar, e tem também o Layout. No Layout, a gente tem aqui, por exemplo, o Application HTML. Então, dentro dele, a gente tem toda a estrutura base de um HTML. Então, você tem o Header, tem o Body, aqui é uma indicação que é o HTML5. E aqui dentro do Body, ele tem essa escrita aqui de Ruby on Rails chamada yield. Então significa que quando eu estou mostrando a tela de index, né, a listagem de heróis, então é como se ele pegasse essa estrutura de HTML e colocasse apenas a listagem aqui dentro desse yield. Então essa parte de cima aqui ela não vai mudar, eu não preciso escrever o meu index com toda essa parte repetindo. Então essa estrutura aqui ela é reutilizada. E tem também, caso você vai enviar e-mail, ele tem também essa estrutura. Já no Heroes, por exemplo,
quando a gente está falando da listagem. Então aqui no index, o que ele vai fazer? Ele está mostrando já aqui o nosso heroes, aqui a tabela com o campo nome, e aqui ele está fazendo uma interação em todos os heroes. Esse @heroes é esse heroes que nós olhamos aqui, ó, no nosso index. Quando a gente usa uma variável no Ruby on Rails com arroba no início, significa que é uma variável que pode ser vista na nossa view. Então, no caso aqui, ele está pegando o nosso heroes e para cada um deles ele vai chamar uma variável chamada hero, e aqui ele vai mostrar o nome e os links de show, edit e destroy. As mensagens de sucesso ficam aqui em cima, e aqui embaixo você tem um link para criar um novo herói. Eu vou rodar o projeto localmente. Eu vou abrir aqui o terminal, Rails S, então aqui é o projeto, aqui é exatamente aquele arquivo de index que a gente estava mostrando, só que aquela parte em volta do HTML como um todo, ele já está preparada. Então a alteração que vai fazer, por exemplo, se eu clicar no show, ele está mudando também só esse miolo, vamos dizer assim, e a parte de fora do HTML se mantém num local só. Então é assim que funciona. A gente tem o MVC, e aí a gente tem então essa pasta de controller, tem a pasta do model e tem a pasta de view. E quando a gente cria via comando lá um scaffold, né, que ele cria toda a estrutura para nós, ele já tem essa ligação do controller com o model e com a view. A gente tem uma pastinha também chamada helpers. Essa pastinha ela é usada apenas nas views. Então, vamos imaginar aqui, ó, a gente tem o Heroes Helper, é a mesma coisa, tem o Application Helper e tem o Heroes Helper. Então, no Application Helper eu poderia colocar aqui vamos dar um exemplo, a gente pega uma data. Eu quero exibir essa data apenas o dia da semana dela, por exemplo, quarta-feira. Então eu poderia fazer aqui um helper em que eu pegaria uma data como entrada, né, como parâmetro do meu método, e aí eu transformaria ela para exibir só o dia da semana, o nome do dia da semana. Então serviria para isso. Da mesma forma, o meu Heroes Helper eu poderia ter algum método específico usado nas minhas views. Então o local para se colocar seria aqui. A pastinha JavaScript então ele tem aqui uma pasta Xenos, também eu nunca usei, e aqui essa pasta Pex seria aqui, por exemplo, você pode dentro do Ruby on Rails usar, por exemplo, React, e aí você poderia salvar suas bibliotecas, os seus componentes, ele ficaria aqui dentro de JavaScript. Então essa pasta aqui serviria para isso. Quando a gente está usando Vue, a gente usa essa pasta aqui. A pasta Jobs, ele tem um arquivinho aqui, Application Job, seria o seguinte: imagina que você queira fazer alguma atividade em que ele rode em segundo plano. Por exemplo, você sobe uma imagem em tamanho grande e aí você processa essa imagem. Então ela tem um tamanho lá de 1000 pixels de largura, e aí você vai diminuir ela para 500, vai fazer uma resolução de 200. Então você pode rodar isso em segundo plano. Você não precisa deixar a tela presa para o usuário enquanto está sendo processado.
Da mesma forma, você pode também enviar um e-mail segundo plano. Então, você monta um e-mail personalizado. Por exemplo, você criou o usuário. E aí, em background, ele vai rodar um e-mail para a pessoa confirmar a conta dela. Então, a pasta Job seria para isso. Dentro da pasta Mailers, seria também para você configurar para envio de e-mail. Da mesma forma aqui você tem também, você pode usar o default, que aí ele está dizendo aqui, ó, o padrão, né, do meu from vai ser o e-mail do meu e-mail. E aqui ele está usando o layout mailer. Esse layout mailer é o layout que ele usa aqui, ó, na pasta view mailer. Então ele já tem aqui também uma estrutura básica. Se o seu e-mail for num padrão HTML, perceba que ele tem esse yield aqui. E se seu e-mail for também no padrão texto, e aí ele tem aqui também esse conteúdo. Então a pasta mail serve para isso. Então a gente já mostrou a pasta model, já mostrou também a pasta view. Então dentro do app a gente mostrou de uma forma genérica tudo que é usado aqui no projeto. A pasta bin ele armazena os executáveis. Então quando a gente roda o comando Rails S, Rails DB Migrate, então ele está pegando a informação aqui, que é do arquivo Rails. O rake, que é fazer aquelas tarefas, fica também aqui. O bundle, quando a gente vai instalar também alguma gen, a mesma coisa. O yarn, então ele salva aqui os binários. Isso aqui a gente não vai mexer, a gente não mexe nessa pasta de forma alguma. Dentro da pasta config, a gente tem bastante coisa aqui. Uma delas é o application. Vou mostrar primeiro o que está na raiz aqui. O application aqui você diz tudo que vai ser usado. De uma certa forma também ele está herdando de Rails Application, então ele já tem muita coisa incorporada que a gente acaba mexendo muito pouco nesse arquivo. Mas aqui ele dá um exemplo no comentário. Se você usar um time zone de outro local, você pode configurar aqui. A princípio, nesse local aqui também eu mexo muito pouco. Tem um arquivo de boot, que ele serve para ajudar quando a aplicação inicia. Esse cable.iml é o arquivo para você poder configurar o Action Cable, que é para fazer aquele WebSocket, por exemplo, um chat. Então você tem um arquivo aqui que você configura. A gente tem um arquivo de credenciais. Ele na verdade ele é casado com o arquivo de master key, porque o credentials ele fica criptografado, ele fica encriptado, né? E para ele ser descriptado, a gente precisa do master key. E o master key, você vê, ele está numa cor diferente porque ele está no git ignore. Então, quando a gente edita esse arquivo, tem um comando específico que a gente entra, ele mostra esse arquivo normalmente para nós, a gente faz a edição, coloca alguma senha que a gente precisa, e quando a gente salva e fecha, ele volta a ficar criptografado. E aí lá no nosso servidor de produção a gente tem uma forma, a gente até fez isso já no Heroku, de fazer com que ele acesse as informações daqui, porque a gente colocou o nosso valor de master key nas variáveis de ambiente lá em produção. O arquivo de database ele serve para a configuração dos nossos bancos de dados. O Rails, por padrão, ele usa um banco para desenvolvimento, outro para teste e outro para produção. Então aqui ele usa também a extensão IML, e aqui ele fala o default, que é o SQLite 3. Ele tem um pool aqui de a quantidade de aberturas para poder receber requisições e um timeout de 5 segundos. Então aqui ele tem um banco de desenvolvimento que ele está herdando do default, e o nome do database é development. Para o teste também está herdando default, só que é teste SQLite. Em produção ele usaria esse banco aqui.
No Ruby on Rails, se for usada uma variável de ambiente chamada database URL, se não me engano, ele vai tomar precedência sobre isso daqui. Então é por isso que quando a gente sobe para o Heroku, essa informação de produção aqui com SQLite 3 ela é ignorada, porque tem uma outra que tem preferência. Esse arquivo de environment também nunca precisei usar ele. O Puma é o servidorzinho que é usado aqui em desenvolvimento. Você pode fazer uma configuração para ser o mesmo ser usado lá em produção, mas também aqui a princípio não precisa mudar muito. O arquivo de rotas é o arquivo dessa imagem aqui, ó. Quando a gente fala router, então ele tem um arquivinho chamado routes e é nele que a gente dá a informação quando você vai ver o index, quando você vai para uma edição, qual é o controle e a action que vai ser usada nesse caso. Então nesse caso nosso aqui a gente tem o root, então estou dizendo para que a página inicial, a página raiz, seja do heroes index. Então aqui é controller tralha action, que no caso é a index. E esse comando do Ruby on Rails chamado resource heroes, ele já dá tudo que a gente precisa. Ele já dá o get, post, delete, update. Por isso que a gente tem aqui agora, ó, quando eu vou no edit, então aqui eu tenho que colocar as minhas credenciais. Então eu tenho o edit, ele tem uma URL. Então quem tratou de pegar essa URL e renderizar a página correta é o arquivo de rota, ele que faz esse controle. Aqui, por exemplo, é o show. Para criar um novo herói é a mesma coisa. Então, dentro do resource, você vê que é um comando só, mas ele já traz incorporado para nós tudo isso. Esse Spring aqui, ele serve, se não me engano, quando você está localmente para subir algumas coisas mais rápido. Aqui algumas coisas que ele está olhando, mas também nunca precisei mexer nele. Esse storage.yml, YML aqui também, com essa extensão, ele serve para você configurar onde você vai salvar, por exemplo, algum arquivo. Imagina que você vai salvar algum PDF de algum produto, ou que você vai salvar alguma imagem. Então é nesse local que você usa para configurar onde vai ficar esses arquivos. O Webpack, ele é o responsável por compilar o CSS e tudo mais. Então é um arquivo também aqui que você faz as informações. Aqui, ó, tem informação de imagens, extensões. Então o Webpack serve para isso, para quem está trabalhando com Vue. As pastas que tem dentro de config, a gente tem uma pasta de environments. Então aqui dentro você vê que a gente tem development, production e test. Pode ocorrer de eu ter uma configuração específica para cada ambiente. Então é aqui que a gente faz essa diferenciação. Por exemplo, eu estou desenvolvendo e quero que ao enviar um e-mail para o usuário para ele confirmar a conta, eu quero que o e-mail abra para mim numa aba para eu ver o resultado. Então eu posso usar uma gen em que quando tiver em desenvolvimento, que ele abra esse e-mail para mim numa aba do browser. E em produção eu posso ter também aqui uma configuração, eu vou usar o Gmail para enviar o e-mail. Então esses arquivos aqui, eles servem para isso, para você ter uma configuração específica para cada ambiente que você está rodando. Essa pasta aqui de initializers serve para você configurar alguns.
por exemplo, algumas gens ou algumas configurações iniciais aqui antes da sua aplicação rodar. Então, por exemplo, tem um arquivo aqui de inflections. Esse arquivo aqui, que ele é o responsável, por exemplo, quando a gente fala, eu quero criar um scaffold de heroes. E aí aqui que ele vai pegar, imagina que o hero, eu não quero que o plural seja heroes, eu quero que seja heroes. Então, dentro desse arquivo aqui, eu poderia dizer essa inflexão. O que seria no singular e no plural. Então, aqui ele dá até uns exemplos aqui de algumas inflexões irregulares. E aí por aí vai, tem coisa aqui relativa a assets, a cookies. Então, dependendo às vezes da gen que você usa, ele também cria um arquivinho aqui que você faz uma configuraçãozinha inicial para ela funcionar. Locales é quando a gente trata de internacionalização. Então ele vem por padrão com um arquivinho chamado en, que é de english.yml. E aqui é um exemplo só. Então ele tem aqui o en, que é o padrão do inglês, e tem aqui o hello world. Se eu quisesse fazer também em português, eu criaria lá um pt-br.yml e aqui eu colocar pt-br e no hello eu colocaria olá mundo. E aí na minha página, na minha view, eu coloco uma menção a hello desse arquivo aqui. Então, se eu mudar de inglês para português, o conteúdo desse símbolo hello aqui vai mudar para mim. Então, quando você está numa página que tem português, inglês, espanhol, quando você faz essas alterações, então você usaria esse locales para isso. A pasta Webpack também é a mesma coisa, seria também no sentido de fazer aquela compilação para view, do CSS, imagem. Então você deve ter aqui configurações específicas para cada ambiente. Então também eu não sou especialista nessa pasta aqui. Então a gente fechou aqui a pasta de config. A gente tem a pasta DB. A pasta DB ela é relacionada ao banco de dados, ao database. Então dentro dela a gente tem aqui, por exemplo, o arquivo de desenvolvimento, de teste, no caso o SQLite. O arquivo de esquema ele é o seguinte: se a gente vai criando tabelas, colunas, tal, esse esquema ele salva como se fosse a estrutura do seu banco de dados como um todo. Então, no nosso caso aqui, eu teria a possibilidade de rodar, de salvar como que está o meu esquema todo. Então, atualmente, a minha tabela de heroes está assim. Tem um campo chamado nome e tem um date time, que é o created e o updated. Então, esse arquivo serve para isso, para você salvar e quando que foi a última atualização que foi feita. O arquivo de seeds, ele serve, por exemplo, para você, se você quer, por exemplo, desenvolvimento. Eu já quero começar aqui uma lista de produtos já com alguns valores. Então você poderia rodar Rails DB seed e ele roda esse arquivo. Então já cria alguns arquivos, alguns registros iniciais. Então ele serve para isso. A pasta lib seria, por exemplo, o tasks, seria para você salvar alguma task rake. Você tem aqui assets também, se você quiser colocar alguma biblioteca aqui. E se você quiser criar algum método que é usado em algum lugar específico, para não precisar ficar repetindo, aí você pode colocar aqui também. Então essa pastinha lib a princípio seria para isso. A pasta log, ela salva o log, ou seja, tudo que foi feito ao longo da execução do seu projeto. Então aqui ela tem bastante coisa, eu vou apagar, vou salvar, vou voltar no meu projeto aqui,
Por exemplo, quando eu voltar, eu vou dar um refresh aqui, ó. Eu rodei agora o index, né, que é para mostrar a lista de heróis. Quando eu volto para cá, ele já mostra para mim. Então, ó, quando eu voltei, ele já executou uma vez e depois eu dei o refresh, ele executou de novo. Então aqui ele mostra, na verdade, tudo que foi feito. Então ele está dizendo, ó, foi acessado o /heroes, e aí foi o Heroes Controller Index, a Action Index, com HTML. Ele usou lá o Layout Application, usou também o Heroes Index para montar a sua tela. E aqui também essa informação, ele está dizendo qual o select que ele usou. Select todas as colunas da tabela Heroes. E aqui está trazendo tudo para você, ó, todas as informações. Então, quanto tempo que rodou, se foi ok ou não. Então, o arquivo de log serve para isso. Quando for em produção, você vai ter um production.log, teste também. A pasta Node Modules, eu já falei dela, é a pasta onde armazena todos os módulos de Node. A pasta Public, essa aqui é a pasta que ela é acessada quando quando o nosso site é exibido. O Ruby on Rails ele é dinâmico, né? Então o HTML dele é montado de forma dinâmica. Mas, por exemplo, se a gente tem um íconezinho lá que fica do nosso projeto na aba do browser, é nesse local que a gente coloca ele. Se tem alguma página não encontrada, então ele tem uma página de resposta 404. Então, dentro da pasta Public, você vai salvar informações públicas para serem exibidas no seu projeto, caso seja necessário. Uma página de 500, caso você retorne algum erro do servidor, e aí por diante. A pasta de storage, ela é a responsável quando você vai armazenar arquivos, vai mandar imagens, então você tem um local específico para deixar esses arquivos. A pasta de teste, ela faz como se fosse um espelho de todas as pastas de arquivos do projeto. Então tem aqui controller, models, tem também dos helpers, channels. Então essa pasta aqui é a pasta de teste, onde vai ficar armazenado tudo referente a testes. A pasta TMP, ela tem algumas informações aqui que são temporárias. Esse PIDs aqui é o referente ao servidor que está sendo usado. Quando você inicia a aplicação, se eu olhar aqui, ele vai ter um server.pid. Se eu parar minha aplicação aqui, esse arquivo vai ser excluído. Então, são informações aqui temporárias, específicas aqui, de cache. Isso aqui é específico do Rails e a gente também não precisa trabalhar aqui. Havendo, caso tenha alguma biblioteca JavaScript que você tenha, que não tenha via Node, você queira colocar ela, então o local específico seria esse daqui. Bom, pessoal, falei bastante. A estrutura do Rails como um todo é essa daqui, de uma forma global, né, de uma forma resumida. E como eu falei, muitos dos arquivos aqui a gente não vai nem precisar mexer, e tem os arquivos que a gente vai usar mais, que são os arquivos principalmente que ficam na pasta pp. Então é isso aí, espero que tenham gostado. Se gostou, dê um joinha aí no vídeo, porque é uma contribuição bacana para eu saber se o que eu estou fazendo está fazendo sentido para você. E também eu recomendo se inscrever no canal e ativar o sininho, porque aí qualquer vídeo que eu já for fazendo, você já vai sabê-lo em primeira mão, para já poder estudar e aplicar os conhecimentos. É isso aí, pessoal. Um abraço, até o próximo.